Então, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Né? Hoje, então, é a nossa reunião interna, nossa do grupo, mas a gente vai falar um pouquinho sobre alguns resultados de pesquisa que tem acontecido. Né? Então, alguns que eu vou começar a contar, mostrar para vocês são trabalhos realizados por mestrandos e doutorandos que trabalharam sob minha orientação, e a Mel depois vai apresentar, a Melanie vai apresentar os resultados de um trabalho que a gente começou a fazer, a gente fez o teste piloto, mas já dá para ter uma ideia de como a gente trabalha. Tá? Então, nós vamos falar hoje sobre comportamento. Vocês vão ver que a grande parte do que a gente tem sobre comportamento é em relação ao comportamento alimentar. E em cabras isso é interessante, né? Porque cabra parte do pressuposto que ela é muito curiosa, ela está sempre procurando as coisas. Dificilmente ela se satisfaz com coisas constantes e sempre iguais. Ela gosta de modificação, alteração, possibilidade de receber coisas diferentes. Então, a gente tem que ser muito criativo na forma de apresentar as comidas, a forma de disponibilizar ou o tipo de alimentos que vai disponibilizar para elas. Né? Isso tem relação como se a gente for trabalhar com elas em confinamento ou se forem a campo, né? E por mais que a gente fale que cabra vai em pastagem, ela come em pastagem, mas ela tem uma diferença entre as raças também. A gente tem algumas raças que têm preferência por comer arbustos. Mesmo que elas tenham num campo uma pastagem extremamente interessante, elas vão para as beiradas de mato e comem mato. Isso vai depender um pouco nas observações que a gente fez, depende um pouco da raça. Mas também pode ser uma relação direta com aquele grupo específico no qual a gente fez a avaliação. Tá? Mas é muito interessante. E quando a gente trabalha com a questão de confinamento, que a gente oferta comida para os animais, oferece, se vocês olharem esse coxo aqui, ele é bem alto, né? Porque a cabra tem um grande desperdício em relação ao alimento, porque ela mexe muito no alimento para procurar aquilo que ela efetivamente gosta. Então, se a gente trabalhar, por exemplo, algum tipo de pasto mais grosseiro, né, que tem mais fibroso, e junto a gente colocar algum tipo de grão, algo que seja mais palatável, elas vão misturar, mexer e futucar naquilo ali até achar o grãozinho que elas querem. Tá? Então a gente brinca que se botar 5 quilos de pasto, de feno, e botar um grão de milho lá embaixo, elas vão achar o grão de milho. E elas são extremamente curiosas e vão procurando as coisas. Essa aqui é bem uma foto, é uma propriedade, ela já não existe mais, né? O Rubem já parou de trabalhar com cabras, mas assim, a gente tem duas raças aqui, a Sunny, que é toda branca, e tem a anglo-nubiana. Né? E isso aqui já mostra uma coisa, vocês olham, a anglo está lá em cima, no arbusto, e a Sunny está no chão. E as anglo passam muito tempo assim, ó, olhando para o lado. Então, quando a gente começa a avaliar o tempo que elas ficam caminhando, taxa de bocado, né? A gente nota que a Sunny e a anglo têm comportamentos completamente distintos. E esses dois, esse produtor ele tinha as duas raças e trabalhava com elas exatamente igual. Tá? E aí a gente conseguia perceber diferenças em relação ao aproveitamento de cada um dos potreiros onde os animais eram colocados, justamente em função da preferência que cada um deles tinha sobre a forma de apresentação do alimento. Tá? Então isso aqui é olhando a estação de pastejo, a gente vai vendo quanto o animal se movimenta, né, em cada tempo. Então quanto tempo ele fica, ele se movimenta. Aí vocês vão olhar que a anglo-nubiana, ela caminha muito. A Sunny entra no potreiro e começa a comer. E a anglo-nubiana, ela procura, ela olha, ela cheira, ela anda. Ou seja, ela tem que comer muito mais, não só para suprir suas necessidades de mantença, mas ainda poder produzir. Né? Então, ela gasta muito mais, ela metaboliza muito mais. E o interessante é que na produção de leite, embora ela produza um volume menor, o leite dela é mais concentrado. Tem menos água e mais sólidos. Tanto que o leite dela é mais gordo também. Tá? Então, assim, provavelmente tem uma relação direta aí com o comportamento delas e a qualidade ou o tipo de leite, a forma como esse leite se apresenta. Mas isso é bem interessante, porque se a gente colocar uma anglo-nubiana confinada, e a gente sabe que ela é curiosa, ela procura, ela caminha, a gente nunca pode oferecer o alimento de uma forma só. Sempre tem que oferecer ele de dois jeitos diferentes. Então, se tem um coxo, mas tem que ter um fenil para botar feno, para botar as coisas diferentes, porque isso faz ela se movimentar e acabar consumindo mais. Então,
Isso é algo interessante para a gente pensar em como organizar esses animais. E aqui em relação também a ângulo, a marrom, né? E a Sunny tá cinzinha. Se a gente olha, a anglo-nubiana, quando come menos, porque ela passeia tanto na mata como na pastagem, ela sempre vai ficar comendo menos do que a Sunny. Tá? Sempre ela come, porque ela dá 2, 3 bocadinhos e caminha. 2, 3 bocadinhos e caminha. E a Sunny entra no potreiro, baixa a cabeça e come, 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 come. Quando aquele cantinho ralou, ela vai adiante. Então, isso também faz uma diferença bastante grande, né? Em termos de espaço, dimensionamento de potreiros, né? Lotação dos animais, isso vai ser para a gente pensar em relação a cada uma das raças. Tá? Esse aqui se fez com um grupo de Sunny. Isso foi uma dissertação de mestrado, em que os animais recebiam 2 tipos de concentrado, né? Então, eles recebiam um com farelo de arroz, né? E o outro com farelo de arroz acrescido de óleo de soja, tá? E o que a gente... Esse aqui, peraí. Esse aqui era com arroz. Esse aqui, mas aqui tá diferente. Bom, vamos lá. É no feno, tá certo. Esse aqui é o com óleo e esse aqui é o sem óleo. Era para ver se, introduzindo óleo de arroz na alimentação, elas iriam produzir mais alguns ácidos graxos interessantes, tá? De interesse para a nutrição humana. Então, o que a gente nota assim, aqui, ó, o azul é o tempo de concentrado, né? Aqui é feno, e aqui é bebendo água, ruminando, caminhando, né? Durante as horas que a gente estava fazendo a observação. Então, se a gente olha, a ração tradicional, né? Elas comiam mais feno do que... comiam mais ração... Desculpa, essa aqui está ao contrário. Na ração que tinha óleo, elas comiam menos ração e comiam mais óleo. Isso aqui está menos feno. Isso aqui está ao contrário. Desculpa, gente. Tá? E, por quê? Porque o óleo tornou a ração não tão palatável, né? Então elas comiam um pouquinho de ração e iam para o feno. E as que comiam a ração tradicional comiam bastante ração e depois iam para o feno. Mas se a gente olhar o tempo de comer feno das duas, né, é parecido. O tempo que elas despendiam comendo a ração aqui é maior. Então a gente olha, esse grupo aqui come muito mais do que esse grupo. Esse grupo passa muito mais tempo deitado, ruminando, tomando água, do que esse grupo aqui. Então isso tem uma relação também com a forma, se a ração pelletizada, se a ração em farelo, se ela é palatável ou não é palatável. Quando a gente faz mudanças bruscas de alimentação, esse era um produtor que ele não tinha estoque constante de alimentos, então quando o alimento estava chegando ao fim, ele comprava uma nova carga, e às vezes não tinha o que ele estava normalmente acostumado a usar. Teve uma vez que ele estava usando sempre aquela pasta de soja, né, que é das indústrias de óleo, que tem um cheiro super desagradável, que elas não comiam, e isso vinha em substituição, por exemplo, a cevada das fábricas de cerveja, que elas comiam muito bem, porque é super palatável. Não é porque tem cerveja no meio, né? Mas que é palatável, eu penso. Então, assim, mudava completamente a forma delas se alimentarem e a quantidade de comida que iam comer. E muitas vezes essa alimentação mudando e a gente não oferecendo mais feno, oferecendo mais pasto, elas acabavam comendo menos do que a sua necessidade para a produção de leite. Então, o que a gente sempre via quando ele fazia essas trocas bruscas de alimentação, ou quando ele inseria alguma coisa que não era tão gostosa, drasticamente caía a produção de leite daqueles animais naquela semana. E normalmente não era 1, 2 dias, era vários dias, tá? Isso aqui também, a gente tem a presença de que cabra não anda no molhado, né? Então, isso aqui é só para contradizer o que a gente está falando. Isso aqui são Sunny, né? Aqui tem um banhado. É na mesma propriedade aquela onde tem as Anglo e a Sunny. As Sunny entram dentro do banhado para procurar uma comida diferente. As anglo-nubianas se negam. Elas não passam para o outro lado dessa sanguinha aqui. Elas não vão lá do outro lado. Por melhor que seja um matinho, o arbusto do lado de lá, elas não passam dentro da água. Então, isso também é importante. Dependendo a paisagem que a gente tem dentro do local onde os animais estão pastando, se acumula água durante chuva, sim ou não, se tem o escoamento adequado, sim ou não, isso vai
ajudar ou atrapalhar que os animais se movimentem por dentro desse potreiro, né, ou tenham acesso à alimentação. Então, de um modo geral, o pessoal fala muito da Sunny, que a Sunny é mais produtiva, mas ela é um animal mais adaptável, vamos pensar assim. É mais fácil trabalhar com ela. Ela se adapta melhor aos ambientes, ao tipo de alimento que a gente dá, a estrutura do capril, as estruturas de potreiro, ela se ambienta muito mais fácil, né? A raça anglo-nubiana tem uma dificuldade um pouco maior para se adaptar, ela leva bem mais tempo, ela é muito mais exigente, né? Então isso torna um pouco mais difícil. Além do comportamento alimentar, a gente também trabalhou com o comportamento social, né? Então isso aqui são lotes, esses eram lotes de 12 animais, né? A gente, aleatoriamente, a gente tirou 2 animais de dentro do lote e colocamos outros 2. Então o que acontece? Esses animais estavam juntos há 2 semanas, tá? Então, quando elas estão juntas, elas estabelecem a dominância, as relações entre elas. No momento em que nós tiramos 2, e aí tem um problema, a gente não observou se os animais que a gente tirou eram dominantes ou dominados. E a gente também não observou se as que a gente introduziu no seu lote elas eram dominantes ou dominadas. Então, a gente aleatoriamente escolheu 2 fêmeas e colocou aqui dentro. Tirou 2 e botou 2. Então, vocês vão ver que sempre tem... Essas que estão com a coleira são as novas, tá? Vocês vão ver que sempre que tem uma da coleira, tem uma outra junto com ela. Ou dando cabeçada, ou impedindo, ou simplesmente parada na frente. Elas não eram exatamente agressivas a ponto de morder, né? Essa aqui, por exemplo, está mordendo a orelha da outra, né? Não eram tão agressivas a ponto de dar cabeçada, mas assim, elas realmente impediam que a outra chegasse, ou na água ou no alimento. Que isso 2 animais dentro do lote mudando. Enquanto elas estavam fazendo tudo isso, essas 4 fêmeas não comiam, tá? Nem as dominantes e nem as dominadas. E o que acontece, né? Então a gente viu aqui, no primeiro dia elas tinham 52% dos animais ficavam ali, quase 53%, ignorando ou comendo, então quase nada aconteceu. E um pouco de 28% aqui agressão mesmo, né? É de ficar na frente, dar uma mordidinha, uma beliscada. E quase 20% aqui só próximas, se postando na frente e não deixando chegar, sabe? Dando uma impedida. Então, se a gente pensar, dá quase a metade delas não estão fazendo nada, e a outra metade está, de alguma forma, impedindo que aqueles animais exerçam alguma atividade ou comam ali dentro do rebanho. A gente observou durante uma semana inteira, né, e vocês vão ver aqui que aumentou o número de tempo, né, de animais não dando bola uma para outra, cada uma cuidando do que tem que fazer. Da mesma forma, as agressões e também a aproximação. Mas mesmo uma semana depois, ainda existiam essas 2 fêmeas dominantes dentro do lote, tentando impedir que as 2 novas fêmeas fizessem qualquer tipo de atividade lá dentro. Então, passou uma semana inteira em que a gente teve 4 animais praticamente não comendo. O reflexo disso é que no dia que a gente anterior, está aqui a produção de leite, né? Só o leite da manhã desse lote. Isso aqui é no primeiro dia, é logo quando a gente trocou, no 7º dia e no 8º dia. Sempre a ordenha da manhã. Vocês olham o que acontece em uma semana com esses bichinhos, né? Isso tendo 4 animais. Vocês imaginem isso dentro de um rebanho muito maior, de um lote maior de animais. E isso a gente fez nessa propriedade porque ele tinha, assim, todos os meses ele fazia mensuração do volume de produção, tá? E a partir desse volume de leite produzido, ele reorganizava os lotes. Então, assim, a gente pensa que elas levam praticamente 2 semanas ou mais para se estabilizarem, né? Se vamos pensar que elas estão uma semana inteira, o leite cai. Aí aqui elas estão se acostumando uma com a outra, ele começa a subir de novo, aí ele faz, mais adiante ele faz a troca. E aí começa tudo de novo, né? Então, todos os meses ele tinha uma semana onde ele tinha queda de produção de leite, e ele não sabia por quê, tá? Então, que eram lotes de sempre de 16 animais, e ele ordenhava todos os 16 e reorganizava todos os lotes. Então, nenhum lote permanecia o mesmo, todos eles mudavam. E não era organizado assim por período de lactação, né? O lote não era formado e permanecia junto, era sempre mudado. Isso é uma coisa que a gente observa em cabras, quando elas formam um bando, né, principalmente trabalhando em baias isoladas, lotes menores, elas se organizam de tal forma e passam praticamente a vida inteira aquele lote junto, tá? Lá no Ruben, por exemplo, ele tinha baias de 10 animais, ele juntava elas quando elas eram desmamadas e elas permaneciam juntas.
Quando elas chegavam à idade mais avançada, fêmeas com 6, 7 anos, ele tinha baia onde tinha 2 fêmeas. Porque aquelas fêmeas não aceitavam que outras fêmeas fossem inseridas dentro do lote. Ele foi vendendo, elas foram morrendo, o lote foi diminuindo e ele não conseguia inserir nenhum outro animal dentro do lote. Elas permaneceram somente as 2. Então, com cabras, é melhor a gente trabalhar lotes grandes, nunca lotes tão pequenos, porque torna muito mais difícil essa organização entre eles. Então, a gente tem baias grandes, lotes maiores, dificilmente elas vão se... Isso vai ser tão visível, vai ser tão agravado, né? Porque elas vão ter mais o que fazer. E, principalmente, a gente tem que ter espaço para elas poderem ter atividades, terem o que fazer. Elas têm que ter o que fazer, tá? Isso desde pequenos até as fêmeas adultas, né? Eles não podem ficar sem se movimentar, tá? Uma coisa interessante que já várias vezes eu discuti com o pessoal que trabalha com gado leiteiro. Em gado leiteiro a gente trabalha muito a questão da reatividade, né? Principalmente na ordenha. De quando um indivíduo novo vai colocar ou mexer com a ordenha, as fêmeas dão coice, né? Não chegam perto, se elas estão... Por exemplo, a gente pensa num compost barn agora, onde as vaquinhas estão todas soltas ali. Se tu entrar ali dentro, elas ficam te olhando receosas, elas não vêm até a gente, elas ficam de longe, elas levam muito tempo até chegar a gente. Cabra, a gente fez a experiência, isso quando a minha filha era pequena, ela entrou dentro da baia, eu fui contar o tempo, quando eu olhei o relógio, eu olhei de volta para ela, a cabra já estava com ela. Assim, foi segundos, né? E já tinha 2 cabras comendo a roupa dela, brincando com ela. Então, a gente entrava dentro das baias para fazer qualquer tipo de trabalho, coletar fezes, dar uma olhada nos cascos, seja o que for, sempre tem. Uma fêmea batendo a cabeça, empurrando a cabeça na gente, mas aquele empurrão para ganhar carinho, para coçar a cabeça, não para fazer agressão. Tá? Teve o caso em que uma colega ela se agachou, né, para estar mexendo no úbere do animal, isso dentro da baia, e ela me chamou porque a cabra subiu em cima das costas dela. Pulou em cima dela e ficou em cima dela, e não tinha, então eu tive que tirar. Isso a gente vê muito nesse comportamento de aproximação, de interação. A gente vê que cabras hoje são usadas na yoga, né? As pessoas fazem yoga, as cabritas estão junto lá passeando com elas, né? Porque são animais extremamente interativos. Tá? Então, nesses casos de tentar fazer um trabalho com reatividade na ordenha, raramente a gente visualiza um animal que dá coice ou que precisa fazer algum tipo de intervenção com elas, né? Em bovinos a gente vê muitos animais que se colocam uma corrente, né, que se coloca aqui em cima e aqui para trancar as patinhas para elas não poderem dar coice. Cabra dificilmente isso acontece. Normalmente elas aceitam bem, a gente, claro, não pode chegar bruscamente, né, mas tu chegando com calma, elas vão, interagem sem problema nenhum. E também só vai cair produção numa sala de ordenha se a gente entrar fazendo muito barulho, muito griteiro. Mas assim, já aconteceu da gente fazer aula prática, né, de experimento para ir lá coletar leite, entrar 10 pessoas dentro da sala de ordenha e não acontecia muita coisa de diferente aquele dia com a produção leiteira. Tá? Elas aceitam extremamente bem. Então tá, agora é a vez da Mel contar um pouquinho pra gente o nosso trabalho aí com comportamento também. Então tá, boa tarde. Deixa eu ver aonde que eu consigo passar, prof. Agora eu tô aqui. Tá, consegui. Deixa eu voltar aqui. Então agora eu vou falar então sobre o pré-projeto que a gente fez. Foi em final de dezembro de 2019, foi um pouquinho antes da pandemia, sobre o comportamento animal. Então, como a professora falou, né, as cabras, elas são animais bastante curiosos. Então, a gente sempre dá ênfase nisso, porque é importante quando vai lidar com o comportamento e até mesmo com o enriquecimento ambiental, a gente saber dessa principal característica. Então, visando o bem-estar animal, a técnica do enriquecimento, ela é uma ótima aliada para melhorar o estresse do convívio social dos animais, principalmente em confinamento. Então, esses animais que a gente usou no pré-projeto são cabras Sami, em confinamento, cabras leiteiras, né? Existem, então, diferentes técnicas, desde a utilização de materiais recicláveis e até as mais elaboradas,
Então, o que vai interferir nisso é o desprendimento de investimento que tu vai querer ter nesse quesito e o quanto isso vai trazer retorno na produção. Então, por isso que se deve avaliar bastante o sistema de produção e o efeito esperado desses objetos ali inseridos nas baias dos animais. Então, agora, algumas considerações então, sobre o projeto. O nosso objetivo, então, era avaliar para um projeto final tipos de objetos a serem usados, né, com os animais em confinamento, qual o tempo de medição, né, da nossa visão ali com os animais, das observações, que turno, né, em que parte, em que lotes utilizar, quantos lotes utilizarem. Então, o nosso objetivo foi realmente colocar um pouco em prática o que a gente já tinha pesquisado para rever os nossos objetivos assim e ver se coincidia com o que nós queríamos medir e se iria dar certo. Então, o local escolhido foi a fazenda da Capres, aqui em Viamão, criação, né, de cabras leiteiras da raça Sunny. E os nossos materiais e métodos foram: nós usamos essas fitinhas aqui, ó, como podem ver nas imagens. São TNT colorido, a gente fez fitinhas e amarrou no pescocinho delas para identificar os animais para observação visual. Então, conforme nós iríamos anotando na prancheta, iríamos identificando os animais de acordo com a cor das fitas. Desculpa. Então, o que a gente usou como enriquecimento ambiental foi um pneu pequeno, um pedaço de cano e uma garrafa PET. Então, a gente usou, então, das técnicas ali de enriquecimento ambiental, utilizamos materiais recicláveis, né, que já tinha na fazenda mesmo. E o pneu, inicialmente, ele foi inserido no chão, junto com os outros objetos, e aí, após, a gente tentou também utilizar ele amarradinho. Né? A gente pegou uma corda e pendurou ele, para ver se atraía elas mais. Alguns dos resultados aqui obtidos, então, o que nós observamos é que elas estavam mais interessadas, assim, em comer, como a gente viu ali que a professora falou sobre o comportamento das Sunny, né? Elas ficam ali, elas comem mais, né? Então, elas estavam mais preocupadas em comer coxo. E também, aqui, olhando a legenda, interagindo socialmente e interagindo com o ambiente, teve uma menor faixa. E isso, teoricamente, nós pensamos que, como haviam pessoas desconhecidas, né, dentro, nós ficamos do lado de fora da baia, mas muito próximo, assim, não estávamos fora do campo de visão das cabras. Então, muito elas ficaram, assim, de início nos olhando, né? Depois nós inserimos ali os objetos, elas tiveram um contato ali com os objetos ali grifado em azul, tem interagindo com as fitas, que não foi contabilizado aqui. Mas elas também interagiram com as fitinhas no pescoço, elas acharam bem, bem interessantes. Então, junto com materiais e métodos, ali a nossa observação foi feita assim: fizemos uma prancheta com esses comportamentos, né, anotadinhos ali, e de 10 em 10 minutos nós observamos o que elas estavam fazendo. E iríamos marcando xizinho ali nas lacunas que já tinham ali prontinha na prancheta. E aí foram esses os resultados que a gente obteve dessa observação. Então, como considerações finais e também para explicar também um pouco mais assim sobre o projeto, só passei muito rápido. Então, as observações elas foram feitas e com os resultados que a gente teve, a gente conseguiu observar pontos a serem ajustados para o projeto final. Então, assim, inicialmente a gente queria saber se elas iriam interagir com os objetos ou iriam dar alguma atenção para aqueles objetos, ou se elas iriam ficar reativa com a questão de muita gente desconhecida ali ou não, como que elas iriam reagir, para a gente ter uma ideia para ajustar, para depois voltar, retornar lá
e fazer ajustes, né? Então, como o número de pessoas, o horário para observar, eu acredito que esse horário que nós pegamos, né, era um horário onde elas estavam já predispostas, assim, que iria ter comida no coxo. Então, elas estavam muito preocupadas mais com a questão alimentar do que com os objetos em si. E também a quantidade de animais. Então, esses pontos do comportamento das cabras a serem mais levados em conta, a gente conseguiu tirar dali daquela observação, breve observação que a gente teve, que esses pontos de número de pessoas, os objetos, talvez, se elas gostam mais dos objetos no chão ou penduradinho, das fitinhas a gente já sabe que elas gostaram. Então, essas considerações que a gente conseguiu retirar assim, desse pré-projeto. E também, o nosso projeto inicial ali era para ver a questão do enriquecimento ambiental, mas a gente também acabou tendo uma divisória também indo para um outro lado, que é o lado do comportamento alimentar delas. Deixou uma brecha ali, né, nessa observação, para que se possa futuramente também fazer um projeto com a questão alimentar. Então é isso. Aqui tá a fotinho, ó, da prancheta, a gente anotando elas e elas comendo bem faceira ali. Eu acho que uma coisa interessante desse projeto, assim, do trabalho em si, é o que a Mel reforçou da interação com as fitas, né? Elas adoram qualquer coisa que seja colorida, que se mova. Por exemplo, usar brinco muito grande. Se vocês olharem essas cabras, elas têm uns brinquinhos pequenininhos. Quando a gente bota um brinco muito grande, elas comem os brincos uma das outras, porque é muito divertido brincar com o brinco da outra, né? Teve um produtor que não queria colocar brinco, então o que ele fez? Ele produzia leite, então ele pegava as tampas das garrafas de leite, furava e colocava numa coleirinha no pescoço. Elas passavam o dia inteiro pegando aquela tampinha e virando no pescoço da colega. Então ele fazia o tempo inteiro, elas pegavam aquela coisinha e rodavam no pescoço uma das outras. Era divertidíssimo de fazer aquilo, porque era colorido, né? Então... É legal também para a gente rever a questão dos objetos, né? Assim, de repente pensar em algo mais colorido, mais chamativo, ou até mesmo com barulho, digamos assim, que às vezes elas fazem, que nem esse movimento ficava dando um barulhinho, de repente elas gostavam do barulho que dava, algo do tipo assim. É que são animais realmente lidando com o comportamento é muito interessante. Tem muita coisa para ser levada em conta, né? E bem, como tu disse, aquele dia ali a gente era novidade, né? Elas então, ficaram primeiro vamos ver o que essas coisas estão olhando para nós aí. O que são essas coisinhas paradas aí nos olhando, né? Isso é uma coisa que eu estava pensando agora. Nessa propriedade, o sal mineral é de pendurado. Então, como elas são acostumadas a comer sal mineral, talvez uma das coisas que possa ter acontecido é quando elas foram brincar no pneu, o pneu não tinha gosto. Era algo de pendurado, mas não tinha gosto. Então, também logo perderam o interesse por ele, né? Talvez se tivesse alguma coisa dentro do pneu para elas mexerem, talvez elas teriam mais interesse pelo pneu. E até mesmo o cano, né, prof? Porque tem até alguns brinquedos para cachorro, né? E gato que tu coloca a raçãozinha dentro, algo assim, algo com cheiro atrativo. É bem legal de se pensar. A gente olha alguns trabalhos, né, que eles botam pasto de pendurado, né, fazem como se fosse uma vassourinha de pasto de pendura no canto. Uma vez a gente estava olhando eles pegavam suco de, assim, maceravam pastagem e faziam sorvete pela pastagem e penduravam nos lugares para os animais beberem como água. As coisas muito estranhas, né? Claro que não pode ser num lugar muito quente, né? Mas é interessante. Então, assim, tem muita coisa para se pensar da interação com elas, né? São muito divertidas. Não, e a questão também de diminuir esse comportamento repetitivo, muitas vezes, e agressivo. De repente, vai colocar uma colega nova ali, já coloca um brinquedinho para ver se dá uma distraída, dá uma aliviada. No trabalho que a gente fez, a gente colocou as coleiras azuis justamente nos animais novos, né? Ou seja, a gente identificou quem eram as novas.
para a gente poder visualizar. Mas assim como a gente visualizou, provavelmente os animais também notaram que tinha alguma coisa diferente com elas, né? Não só eram outros indivíduos, como elas tinham algo a mais. A Rafa botou aqui, né, da espointa. Tinha laranja na água dos ovinos. Eu vou te dizer assim, ó, laranja, casca de laranja, nos ovinos eu nem sabia que botavam. Mas para animal leiteiro, cenoura, casca de laranja, durante os períodos, os concursos leiteiros, se dá muito alimento que tenha bastante água, né? Porque isso ajuda na produção de leite, estimula. Para elas beberem água, uma das coisas que a gente faz, por exemplo, é botar um pouquinho de ração ou algum farelo no fundo do balde, no fundo do bebedouro. E isso faz com que elas tomem mais água, né? Porque tem alguma coisa mais interessante ali no meio. É uma forma de aumentar a produção de leite. É legal também fazer igual. Opa, desculpa. É legal fazer igual no outro resultado ali da medição do leite, né? Para ver se traz um benefício ou algo do tipo, porque muitas vezes tu pode começar ali o enriquecimento ambiental com materiais recicláveis, mas mais além, digamos, tem uma empresa que vende não tão caro, algo já pronto, de até tu ver que tá dando retorno, investir, né? Teve um criador há muitos anos, ele usava aqueles, parecem o carretel, mas aqueles que vêm cerca, sabe? Ou fio, aqueles carretéis bem grandes que vêm tipo que tem, a gente vê na rua quando o pessoal está distribuindo fio, o pessoal da rede elétrica, né? São os carretéis imensos. Ele colocava isso principalmente onde tinha os filhotes, e os filhotes adoravam subir e brincar ali em cima. Era um parque de diversão para eles, né? Isso é uma coisa que a gente vê, filhote precisa muito sair brincar para desenvolver caixa torácica, a musculatura toda, né? Então, se ele fica muito tempo confinado e não brinca, não pula, não tem espaço, a tendência dele é não se desenvolver tanto quanto poderia, né? E umas coisas interessantes, assim, no Jamir, que era um produtor, esse que tinha as tampas de garrafinha nos coleirinhos dos animais, ele soltava os animais para um solário que era de cimento, né? Mas ele tinha uma árvore enorme na área do solário. E mais de uma vez eu observei assim, elas não alcançavam na árvore. Isso que era um sunny, elas não alcançavam na árvore. Então, uma das fêmeas botava patinhas no galho e baixava o galho para as outras comerem. Sempre elas faziam isso. Então, elas têm essa questão de grupo, né? De se dar junto e se ajudar. Elas têm isso. Né? Elas são muito unidas. Elas se ajudam bastante. Então, sempre que a gente realiza algum procedimento, alguma coisa com uma delas, as outras logo estão na volta também para ver o que está acontecendo. Isso é bem interessante. Professora, até uma dúvida, assim, porque há um tempo atrás, agora não se vê tanto assim, mas estava uma febre, aqueles vídeos de cabras naquelas bolas de pilates. Uhum. E aquilo, eu não sei se faziam assim na produção ou se era cabras assim, fazedinha, que às vezes o pessoal tem para pet mesmo. Aquilo é pet. São as mini cabras, né? São as minis. Aqui no Brasil tem uma criadora de mini cabra, mas isso acontece muito nos Estados Unidos e Canadá, né? Que eles têm os animais como pet. E aí fazem, eles andam de roupinha, correndo de um lado para o outro também, né? Que nem as cabrinhas de pijama. É bem isso. Agora, que eles utilizam na yoga, porque é um animal calmo, por mais que ela seja um animal agitado e curioso, ela transmite uma questão de tranquilidade para a pessoa que está com ela. Diferente, por exemplo, quando a gente entra num lote de ovelhas, elas vêm, elas batem ou elas fogem. Não é uma coisa que traz uma tranquilidade. Quando a gente entra num lote de cabras, por mais que elas cheguem perto da gente, elas puxem a roupa, elas comecem a comer as camisetas, a gente não pode ter saquinho plástico no bolso, não pode ter caneta nos bolsos, porque tudo elas roubam. Ainda assim, a sensação que a gente tem com elas de tranquilidade é muito boa. Nesse dia que a gente estava fazendo o experimento lá, assim, a gente foi só para observar os animais, mas olhar para elas traz uma sensação muito boa pra gente, né? É muito bom trabalhar com as cabras. Eu acho que mais do que observar o comportamento das cabras, a gente tinha que observar o nosso comportamento em relação a elas. Porque é muito tranquilizante, assim, é muito bom. Eu acho que
se já puxaram assim para essa questão da yoga, quem sabe futuramente não tenha outro uso, né? Digamos assim, em outras áreas, né? Terapêuticas, enfim. Hoje, quando a gente pensa animais de companhia, né? Se fala muito em cães, mas as pessoas têm adotado, né? Vocês lembram da história que a Amanda conversou sobre o bodinho que ela atendeu, que estava com problema de artrite, e a pessoa fez um monte de procedimentos, né? E o bode entra dentro de casa. Esse tempo ela tá mandando uma foto para nós, o bicho subindo no sofá dentro de casa. Ele é um animal pet, porque ele é um animal interessante, né? Tem uma colega que trabalha com bovinos leiteiros, e a filhinha dela, quando era pequena, ela queria que a filha dela entrasse, mexesse nas vacas durante a Expo Inter, né? E ela sempre longe das vacas, que, claro, é um animal enorme na frente de uma criança pequena. Aí eu levei ela para as cabras e botei dentro das baias das cabras. Ela se abraçou nas cabras, ela quase subiu em cima das cabras, né? Não preciso dizer para você que a minha amiga queria brigar comigo, porque agora a filha dela gostava de cabra e não de vaca. Mas tem essa coisa, né, de ser um animal dócil, né, e de fácil manuseio. Então, do ponto de vista pet, né, do ponto de vista de convívio, da gente pensar de trabalhar com pessoas que tenham problemas, né, é muito interessante, por exemplo, idosos, crianças que têm algum tipo de problema de convivência com os outros, é muito interessante, é muito bom. Sabe, a escola da Mirella, na semana passada, levaram um cordeirinho para as crianças interagirem. É outra área que também tá bem em ênfase, assim, levar esses animais, por ser pequeno, que não vão levar uma vaca, um terneiro, eles levam para as escolinhas, né, para dar aula de educação ambiental, essas coisas. É bem legal. São animais dóceis, né? É que, na verdade, o cordeirinho não tem muito o que fazer, né? Ele ficou parado. Se fosse talvez um cabritinho, ficaria ali pulando, bem alegre. Eu não preciso dizer para vocês quantas vezes eu quase trouxe cabrito para casa, né? Porque volta e meia eu ia nos produtores com a Júlia e quando a gente via, ela estava entrando dentro do carro com algum cabrito embaixo do braço, né? Não foram poucas as vezes, foram várias. Tinha que devolver. Então, assim, o animal pequeno ele é sempre mais interessante para a gente observar no convívio com as pessoas do que o animal adulto. Só que cabra é um animal que, mesmo adulto, ele se torna ainda um animal extremamente afável. É muito bom. Né? São extremamente dóceis mesmo. E do E ponto talvez de isso vista de atrapalhe produção muito também para a é gente. bom, né? Isso atrapalha muito para a gente ver a questão do comportamento, da interação entre eles, porque eles interagem muito com a gente. Tá? Antes eu estava lembrando, enquanto estava falando, a Karina fez o trabalho dela, foi ela que fez as observações aquela dos animais no campo e na área de arbustos, né? As primeiras vezes que a Karina foi para o campo com os animais ficavam tudo na volta dela, eles não iam comer. Então ela entrava no potreiro, eles tudo do lado dela, eles roubavam as planilhas dela, foi uma confusão danada. Aí então ela começou a ficar do lado de fora do potreiro. Eles também olhavam para ela. Aí ela foi se esconder atrás de uma árvore. Então ela abria a porta do potreiro, eles entravam e ela ia para a árvore, atrás da árvore no outro potreiro. Aí ela saía, começava a comer, aí quando ela começava a contar com o timer. Quando ela fazia aquele clic do timer, todas as caras olhavam para ela e paravam de fazer o que estavam fazendo. Então, assim, e aí, quando a gente achou, tá, agora elas esqueceram que a Karina tá ali, elas não lembram mais. Teve um dia que começou a armar um tempo de chuva. Aí a Karina estava anotando as coisas dela, quando ela olhou, estavam todas as cabras paradas na frente do portão, olhando para ela, querendo que ela abrisse o portão, porque ia chover. Então, assim, sabe, é uma coisa, tu pensa que elas não estão te vendo, mas elas estão te vendo, elas sabem que tu tá dali e elas interagem muito, né, por causa disso. Então, é difícil. O pessoal tem muito trabalhado com vídeo, questão de comportamento, né, que é uma das formas da gente efetivamente saber como elas estão trabalhando ou como elas estão reagindo sem a gente estar presente. É uma possibilidade também, só que é bem mais complicado a gente conseguir vídeos, né, filmadoras que fiquem 24 horas por dia trabalhando, né? Não é bem assim. Então a gente ainda faz observações, mas sempre lembrando que elas estão interagindo com a gente também. Então a nossa observação não é 100% de como elas reagiriam isoladamente sozinhas, né?
de vídeo, daí desprenderia mais um investimento, digamos assim, mais elevado. E num ambiente controlado, né? Porque não pode ser um ambiente muito grande, tem que ser um ambiente menor, alguma coisa que tu consiga, né, fazer uma avaliação daquele ambiente como um todo. E a Rafa botou ali, elas são inteligentes, são mesmo, são muito inteligentes. Elas aprendem extremamente rápido, né? Ó, tem um cachorrinho na volta. Eu não sei se alguém de vocês tem alguma experiência com cabra, né? A não ser quem já foi lá no Vinícius, mexeu com elas, né? Para observar, tirar leite, chegar perto, passar a mão, né? Elas são extremamente dóceis, né? E a gente fica falando essa coisa da interação com a gente. Isso acontece sempre, né? Eu tenho que cuidar quando eu falo de cabra, porque eu adoro cabra, né? Eu acho um animal extremamente bom de trabalhar. Eu queria trabalhar mais. A gente acaba trabalhando mais com ovinos e eu já sou fascinada por ovinos. E aquele dia que a gente foi no Vinícius, até quando a gente foi brincar elas, botar o brinquinho, eu agarrei, apertei, fiz tudo. São muito fofas, muito inteligentes mesmo. Óbvio, agora quem não conhece tem vontade de conhecer. Não, mas a gente vai fazer. A gente vai fazer trabalhos com ela, assim. O problema agora é só a dificuldade de se locomover de um lado para o outro, né? Mas em seguida a gente começa a fazer alguma coisa de novo. Agora eu tava olhando a data, daí quando eu tava fazendo ali meu resuminho para a apresentação, foi pouco antes da pandemia e depois a gente não conseguiu retornar, né? A Suelen tá dizendo ali, conheceu na saída de higiene, ainda na saída de higiene tu não conheceu os animais leiteiros, né? Foram os animais de corte. Então, não são tão sociáveis assim, porque são animais que nunca não tiveram tanto a proximidade com as pessoas, né? Mesmo assim, quando lá na FEPAGO sempre teve aqueles animais que foram criados longe, né? As fêmeas SRD. Quando eles trouxeram os animais puros da Bahia, o comportamento era completamente diferente, porque como elas eram animais de cabanha, né, que sempre estiveram perto das pessoas, a interação delas com as pessoas se deu de uma forma bastante rápida. Elas interagiram primeiro com as pessoas e depois com as outras cabras. Então, quando vieram machos e fêmeas, né? E a ideia era que os machos logo saíssem com as fêmeas SRD. Não, eles ficavam com as fêmeas PO e com as pessoas que trabalhavam com eles. Então, foi bem complicado para fazer eles terem interesse pelas outras fêmeas, né? Porque primeiro a interação com as pessoas. Então, são animais completamente distintos, assim, né? O Paulo Verle, que tem os animais de corte, tem uma cabanha também aqui perto de... Subindo a serra, perto de Nova Petrópolis. Os animais dele, como eles são criados em confinamento, né? Porque a noite lá é muito úmido, é frio e úmido, né? E são animais, é uma raça que veio da África do Sul, então o negócio deles é calor. Ele prende à noite e solta durante o dia. Como eles têm essa coisa de sempre prender e soltar, o convívio deles com as pessoas é muito mais próximo, né? Várias vezes a gente fez dia de campo na propriedade dele e a gente ia cuidar porque os animais chegavam muito próximo à cerca elétrica e várias vezes as pessoas iam passar a mão nos animais, porque eles levavam choque, né? Não é os animais não levavam choque, eram as pessoas que levavam choque. Mas eles chegavam muito próximos, né? Sempre parados bem pertinho para ver o que estava acontecendo e interagir com as pessoas. Então, e mesmo assim, então o negócio questão quem gosta de questão comportamental, lidar com cabra, então tá no paraíso. Com certeza. O mais difícil eu gostei também é observar. Eu ainda não fiz na disciplina de caprinos, vou fazer semestre que vem. Aí quando tu comentou agora sobre as anglo-nubianas preferirem arbustos e as sanem comer mais baixo, assim, eu achei muito interessante. Eu não sabia dessa diferença, assim. E é bom porque tu pensa que é uma coisa simples, mas se tu for colocar esses animais em confinamento, isso é uma coisa importante, é o hábito alimentar dele, né? Então tu pensa, no caso de anglo-nubiana, a gente teria que pensar obrigatoriamente em feneiras, né? Acima do coxo ter um lugar com feno para elas comerem. Se tornaria bem mais interessante. Tinha um produtor em Mariana Pimentel que ele ia para a beira da estrada, ou não pode fazer, né? Não se permite mais.
mas ele cortava galhos de árvores na beira da estrada e levava para dentro do capril, e ele criava anglo-nambiana. Então ele cortava os arbustos e pendurava acima da baia dos animais para eles comerem, como se fosse uma árvore. Então ele fazia uma árvore artificial para elas, né, com galhos cortados. Muito E show. elas adoravam, era muito legal. Queira ou não queira, é também algo de se preocupar também com o bem-estar do animal. Sim. É tu manter uma característica que é do animal, né? Mesmo em confinamento. Bem legal. Para vocês terem uma ideia assim, das questões de comportamento, né? Como elas são curiosas. No Jamir, que é esse produtor que não... Ele já faleceu, né? Mas tinha a Sunny confinadas e que tinha o solário. Ele teve uma época que ele comprou muita soja. Comprou soja grão, não farelo de soja grão para dar para os animais. E ele, em vez de armazenar dentro de uma área restrita e fechada, ele colocou numa baia ao lado de onde estavam as fêmeas. Tá? Elas conseguiram pular a cerca da baia e comer soja. De tão curiosa, porque assim, tinha uma coisa diferente do outro lado, elas tinham que ver o que era. Tá? A gente teve, numa tarde, 23 animais que morreram por excesso de grãos, né? Excesso proteico. Então, assim, foi um negócio bem complicado. Não feliz com isso, ele então tirou dali e botou num lugar fechado. Com a porta tinha uma travanquinha, uma tramelinha, né? Na véspera de Natal, ele estava sozinho com os animais da propriedade, e elas se soltaram da baia e foram atrás da soja, abriram a tramelinha, mais outro lote comeu soja, mais outro lote teve problema. Então, assim, é bem complicado. A gente tem que fechar as coisas e fechar muito bem fechado e guardar muito bem guardado. Cadeado. Não, olha, elas vão atrás, né? Não tem como. Então, isso também é uma... Quando a gente está pensando na questão do bem-estar delas, né? A interação delas com tudo que tem na volta é muito intenso. Então, questão de organização de espaço, armazenamento é extremamente importante. Né? Principalmente quando se trabalha com ração, e essas rações são guardadas em saco, né? Esses sacos têm que ser muito bem guardados, porque senão a gente vai ver elas estão puxando para dentro das baias, elas estão levando junto. Elas gostam muito de levar qualquer coisa lá para dentro. Né? Então, tem que ter muito cuidado em relação ao processo como um todo. Então, a questão, por exemplo, agora desse projeto, digamos assim, as cabras, por elas não serem tão reativas, né, quanto os bovinos leiteiros, quer dizer que a questão do manejo ali da retirada do leite não é tão, como é que eu vou dizer, não interfere tanto na produção delas, digamos assim. Tu pode ter uma interferência, mas é muito menor do que quando se fosse pensar em bovinos leiteiros, né? Claro, se tu chegar com uma mão gelada e botar no ubre do animal, vai ter uma reação, vai ter uma reatividade, sim, né? Mas, de um modo geral, quando a gente vai trabalhar com os animais, a gente, principalmente se é uma pessoa que nunca mexeu com elas, que elas não estão acostumadas com o tato e com a mão, a gente chega primeiro na lateral dela, na anca, sabe? Vem passando e vem chegando até o ubre sem problema nenhum. A gente tem que tocar nelas em algum lugar para depois tocar no ubre. E elas não... É raro, muito raro uma fêmea que dê coice. Tem que ser um animal que tem esse comportamento em qualquer momento, né? De não ser... não interagir, tá? Aí esse sim vai ser coiceiro. E esse é uma característica para eliminar um animal do rebanho. E a questão do enriquecimento ambiental, então ele pode trazer benefícios então na produção de leite também. Sim, lembra que eu falei que, por exemplo, o animal jovem precisa caminhar, ele precisa pular, ele precisa brincar, né? Justamente para desenvolver. Então, a questão da interação, né, com o ambiente, de botar esses objetos, é justamente para fazer eles procurarem, interagirem, mexerem. Então, sempre que for uma coisa que role e faça barulho, a tendência deles é ficar pulando na volta, é ficar mexendo, né? Então, isso vai fazer com que eles façam exercício também. É que para outras espécies se pensa assim, quanto menos energia o animal gastar, melhor, digamos assim. Mas no caso das cabras, elas já gastam energia naturalmente, né? Mesmo que não tenham objetos ali, elas já estão, né, se mexendo, se movimentando. Quando tu abre a baia, quando elas são animais confinados e tu abre a baia, elas já saem da baia pulando e dando pinote. Né? Elas não saem normalmente assim quietinhas uma atrás da outra, elas saem pulando, principalmente os filhotes, eles saem dando pinote o tempo inteiro. Eles têm que se movimentar, faz parte
do comportamento deles, das características da cabra, né? Ela não é um animal de ficar quieto e parado, ela tem que se movimentar. Então, isso é outro problema quando a gente pensa na estrutura, né? Porque senão é muito fácil os animais subirem no coxo. Então, essas questões que mostra aqui, né, de distância e essas materiais. Olha aqui, olha onde está as patas do bicho. Ali tem um já, ali já tem um. Dentro do coxo. Eu tenho uma fotinha que tá um totalmente no coxo. Eles adoram isso, né? E essas coisas deles subirem e passar para os outros lugares, é fácil deles se machucarem, né? Porque assim como ele entra fácil aqui, ele pode sair e no momento que ele está saindo, o outro bater, ele fica com uma pata de pendurada, ou mesmo ficar com um chifre grudado aqui em cima, escorregar, alguma coisa, um outro bater e ele acabar se machucando, né? Então, o local ser o mais fácil possível para o animal se movimentar, mas também não se machucar, né? Não subir, não pular em cima daquilo que não pode. Tá? Gente, vocês estão muito quietinhos, assim, né? Eu esqueci de colocar no slide perguntas, né? Eu acabei não comentando. Se alguém tiver perguntas, pode fazer. Prof. Diga aí. Se alguém tiver a oportunidade de ir lá no Vinícius e tentar casquear aquelas cabras lá, eu convido e levo as pessoas lá. Porque aqueles cascos dessas cabras é totalmente diferente das da estação, lá das ovelhas da estação. Ah, sim. Fica em capricho, né? Não fica direto no chão ali, é pouca umidade, aqueles cascos são duros, mas duros. Eu acho que tem animal ali que nunca foi casqueado, Henrique. Lá eu consegui casquear uma cabra lá enquanto funcionário casqueava as outras lá, é muito duro aquilo lá. Na verdade, o bom seria primeiro colocá-las em algum ambiente molhado, né? Seria bom fazer isso, por exemplo, depois da ordenha, porque daí elas ficam um pouco úmidas, assim, mas... Ou... teria que botá-las em algum de molho um pouquinho para amaciar um pouco aquele casco, senão não tem tesoura que aguente, né? Nem mão que aguente fazer casco. Já várias vezes o Vinícius pediu pra gente ir lá para fazer, né? Então, uma das ideias tem que ser uma equipe, né? Tem que ir bastante gente, mas é legal, porque ele sabe que lá vai ser um lugar pra gente fazer nossas práticas agora, né? Com certeza. Mas é bom a gente aprender no... Dia de manicure. Sabe, tá falando uma coisa, a Rafa falou manicure, agora eu lembrei. Durante as exposições, o pessoal faz o casqueamento dos animais e passa... Como é que é? Aquele óleo que é cheirosinho, que a gente passa na pele também. De amêndoa? Óleo de amêndoa. É? O pessoal passava óleo de amêndoa nos cascos e nos chifres dos animais para ficar brilhosinho. Ai, que amor. Uma vez eu já vi uma pessoa passando purpurina no pelo de um bode. Ficou muito legal. Meu Deus, purpurina. Purpurina, ele ficou muito lindo, né? Não é só manicure, é todo arrumadinho, né? Gente, uma coisa legal pra falar pra vocês, eu sempre falo isso nas aulas, né? Mas assim, ó, o comportamento deles também tem muito a ver com o cheiro, né? Então, assim, o macho, na época de reprodução, quando tem fêmea no cio, ele urina muito, e essa urina normalmente é nele próprio. Então, assim, os membros anteriores, na parte de trás dos membros, se amassando e fica completamente amarelo. Né? E fica a barba também, ele tem a mania de urinar e ficar cheirando a urina, então ele fica com a barba toda amarela. Então, quando a gente vai mexer num bode, a gente nunca pega na barba, ou se for pegar, tem que saber que a mão vai ficar cheirando depois, tá? Mas eu lembro uma vez, recém-formado e começando a preparar animais para exposição, um bode ele estava muito feio, muito amarelo, e eu queria deixar ele branquinho. Eu lavei ele com um homo, gente, vocês não têm noção. Fomos eu e o cabanheiro, a gente olhou, o que a gente vai fazer? Lavamos ele com homo, aí ele ficou com, claro, que pelo tudo espevitado por causa do homo, né? Aí a gente passou um shampoo nele para ficar o pelinho mais sedoso, e o shampoo tinha cheirinho de pêssego. Gente, as fêmeas entraram no cio, nenhuma deixou ele cobrir. Elas não deixavam ele nem chegar perto, ele não conseguiu cobrir nenhuma fêmea, porque tava com cheirinho de perfume. Então a gente também tem que cuidar dessas coisas quando pensa no comportamento deles, né? Na forma como eles interagem com os outros, né? Até que ponto a gente interfere ou não interfere no processo como um todo, né? Tinha que ser um condicionador aqueles de criança, sem cheirinho, sem nada, né? Não adianta. Tadinho. Vou dizer pra vocês que foi um baque pro produtor, né? Tô muito bravo comigo. Imagina!
Mas ele foi muito bonito, ele foi pra exposição todo branquinho, não tinha nem um bode branquinho lá, só ele. Alguém quer fazer algum comentário? Vocês estão só no chat aí dizendo coisinhas assim, mas... Alguma coisa que tenha surgido, alguma ideia para vocês de algo que a gente possa acrescentar junto nos próximas observações, nos trabalhos que a gente for realizar? Porque como a Melanie disse, Prof, ele foi um piloto. Quem? Para Sunning, teria uma ideia de modificar algo na alimentação ali no coxo, para se fazer fora o coxo? Se isso entraria ali no enriquecimento ambiental ou ficaria na questão do manejo alimentar? Poderia ser as duas coisas junto, né? Da gente fazer, que a gente tinha falado em fazer aqueles feixos de pastagem, né? E botar, porque eles comem ali silagem. Então, se a gente desse algum pasto verde, né? Amarrar e botar de penduradinho para eles, assim, eu acho que seria interessante ver. Já que as silagens vão estar acostumadas e o pasto é uma coisa diferente, né? Então, será que elas teriam preferência pelo pasto? Dentro do pneu, pode ser. Porque elas vão ter que procurar, né? Elas vão ter que achar. Vai ser, ou dentro do cano, que vai estar escondidinho, então elas vão ter que rolar o cano para achar comida. São coisas que é interessante a gente fazer. É um manejo, assim, que se tu deixa preparadinho, digamos assim, o pneu já tá ali pendurado, né? E o caninho ali já foi todo estruturadinho, de repente fazer uns furinhos para sentirem o cheiro melhor. Não é um manejo, digamos assim, que vá prejudicar no dia a dia do tratador ali. Digamos, tem uma pessoa para tratar aqueles animais ali, não quer muita função, digamos assim. É algo que dá para facilmente aplicar no dia a dia, né? Dá tranquilo. Dá tranquilo. A Rafa tá falando da bolinha ali. O problema da bolinha é que não pode ser uma bolinha pequena. Porque, primeiro, uma bolinha pequena, elas podem morder, entrar na boca, é complicado. Ou passar por baixo do coxo, por exemplo, e sair de dentro da baia. Daí é pior ainda. Muito grande vai depender um pouco do que ela é feita. Né? Porque a gente sempre tem que pensar que o animal, se ele estourar ou se ele romper alguma coisa, isso não pode ficar pequeno e nem ter nenhum tipo de pedacinho que ele possa vir a engolir. Que isso pode ser um problema. Então a gente tem que pensar muito na estrutura do que se vai colocar lá dentro, né? Então a bolinha, se for, tem que ser uma bolinha mais resistente e de um tamanho não muito pequeno, né? Razoável. Aquelas bolas que a gente usa para fazer pilates, nem pensar, porque aquilo é molinho e elas vão estourar em 2 toques. Não, e fora que se um bichinho pula naquela bola e pula pra fora, cai lá de cima, né? Porque é alto lá, né? Imagina. Cai. Eu não sei se vocês estavam lá no dia que uma fêmea caiu da sala de ordenha. Porque onde fica a plataforma de ordenha, tem uma janela, que era antigamente por onde eles faziam o acesso para a sala de ordenha e saídas, mas aquilo ficou muito alto, porque lá para trás tem um barranco. E uma delas, ela pulou lá de cima, onde ficam as baias, ela pulou lá para baixo e queria entrar na plataforma de ordenha pela janela. Eu tirei umas fotos dela, só aparecem as patas dos bichos, a cabeça dela bem lá no meio, na janelinha. O Vinícius teve que ir lá fora, pegar ela no colo e jogar ela para dentro. Porque ela não conseguia achar o lugar de volta. Ela caiu, ela despencou 2 metros, assim, ela caiu lá pra baixo. E nada, não machucou. Nada, na boa, ela queria voltar. É que nem aqueles vídeos das cabras que caem das montanhas. O bicho despenca, sei lá, quantos metros, tá lá, faceiro. Faz parte, né? Por isso que eu digo, elas têm que fazer exercício e brincar. Elas adoram essas coisas, né? Elas têm... vamos dizer assim, elas são preparadas para fazer essas coisas diferentes, né? Se a gente pensa, claro, que aquelas cabras que tem nas montanhas não é a capra Ircos, né? É um outro tipo de capra, mas mesmo assim, é muito próximo, é muito parecido. Elas têm uma árvore ancestral que é igual, né? O tronco da árvore. Então, elas trazem muito disso nelas também. Essa coisa de ter que subir nas coisas, pular nas coisas, tem a ver tudo com esse tronco comum na ancestralidade delas. Legal. Acho que quando a gente sentar pra... Opa, desculpa, Dani, pode falar. Não, é que bem na hora que tu falou, você perguntou se alguém tinha dúvidas, eu comecei a falar, daí eu fui ver que tinha caído na internet. Eu tava falando pra nada. Acontece.
Daí depois que eu me toquei. Mas assim, vocês falaram em relação a muitas vezes as pessoas usarem tanto as cabras quanto ovelhas como pet, né? E eu fico pensando até que ponto isso é, ou se tem até um ponto que isso é benéfico para o animal, ou se vocês acham que isso é ruim, né? Até o ponto que isso se torna bom. Vou Do te ponto dizer de uma vista coisa assim, ó. do animal. Por exemplo, se for um animal pet e for tratado, tiver um ambiente adequado, alimentação adequada, não tem problema. Agora, o que muitas vezes acontece é que a pessoa tem um animal como pet, mas ela não se dá conta que é um ruminante e não dá pasto. Né? Como já aconteceu quando eu estava na graduação, a gente atendeu uma cabra que chegou com problema de timpanismo. Por quê? Porque a proprietária dava polenta para ela comer. Porque se a cabra come milho, então ela dava polenta. Né? Sim. Então, assim, se o animal tem espaço e tem alimentação adequada, ele vai ficar bem, né? E tu vai perceber isso no momento em que ele demonstra isso. Se ele não estiver bem, enquanto o animal pet ele não tá faltando alguma coisa, vai ser um animal quieto, não vai interagir, não vai brincar, né? Se é um pet que está recebendo tudo que ele precisa, né? Ele vai demonstrar isso, ele vai interagir com as pessoas, ele vai mostrar. Né? A gente consegue ver que ele está bem. Ah, sim. Entendi. Então não tem nenhuma restrição, assim, digamos. Não é bom ter uma cabra pet, digamos assim. A restrição maior seria que ela vai fazer cocô em tudo quanto é canto. Não, e também tem a questão assim, porque às vezes as pessoas erram com com a alimentação dos próprios gatos, cachorro, que é mais comum. Hoje em dia, até teve pessoal que tentou modificar, por exemplo, vou dar ração vegana pro meu cachorro, pro meu gato. E são coisas que realmente é o hábito alimentar do animal, tem que respeitar, não adianta, ele não foi feito para isso. Né? Da mesma forma que ruminante foi feito para ruminar, então... Imagina pegar um cabritinho e dar leite de amêndoas, por exemplo, ele não vai crescer. Sim. Fora isso, acho que a cabra é melhor ainda, né? Que ela é mais interativa, assim, então vai dar faceira, né? Será que não dá pra... Fala, Suelen. Será que não dá pra adestrar que nem a gente adestra cachorro? Fazer as necessidades só na rua. Olha, é complicada, porque normalmente quando ela faz os cocôzinhos é quando ela tá pulando. Ela começa a pular e fica é comum, né? O pessoal que tem os animais, que tem cabrinha, bodinho, seja o que for, e deixa eles entrar dentro de casa, tá? Normalmente eles reclamam. Eu já vendi uma vez um bode e a pessoa me ligava pro telefone e me dizia: nossa, eu cheguei em casa, ele pulou a janela e subiu na minha cama. Pronto, tive que trocar todas as roupas de cama. Meu Deus! Essa que a Amanda estava cuidando, a proprietária disse que ele entrou na sala e fez cocô em cima do sofá. Mas são aquelas bolinhas, né? É sequinho. Então, sim, não é uma coisa que comprometa. Né? A gente consegue recolher. Mas, por exemplo, um bode, se ele não for castrado, gente, vai chegar no momento que vai chegar num fedor, num budum que ninguém vai aguentar. Fica aquele cheiro de bode mesmo. Então, se ele for criado como um pet, ele tem que ser castrado. Não pode ficar inteiro. Sim. Tem todo um monte de tem que se adaptar ao estilo de vida do animal, né? Não adianta, tem que conhecer bem antes de ter um animal assim, né? Por exemplo, um animal, a gente tem a cabra que tem chifre, as pessoas têm o hábito de pegar pelo chifre. O animal sente muita dor no chifre. A gente nunca pode pegar pelo chifre. Tem gente que tem mania de, por exemplo, ele chega, quando uma cabrita chega na gente, ela vem, encosta a cabeça em cima e começa a friccionar na gente, né? Na perna, assim. Por quê? Porque é interessante ganhar carinho no meio da cabeça. Só que também é um lugar que estimula para ela brigar. Então, se tu acostuma o animal desde jovem, friccionando ali no meio do chifre, né, nessa parte aqui assim em cima da cabeça, a tendência dele vai ser agressivo, porque ele vai achar que tu tá estimulando ele a brigar. É que nem a gente pensa nos animais selvagens, né? A forma que os dois machos brigam é vindo em impulso e batendo de cabeça no outro. Então, a gente tem que cuidar quando trabalha com animal, mesmo em rebanho ou pet, nunca se fazer carinho na cabeça e nunca se pegar o animal pelo chifre. Eu falei que pegar o bode pela barba, se o animal urinou muito, vai ficar um cheiro ruim, fica o cheiro na mão. Difícil para sair depois. Mas é a melhor forma que tem da gente imobilizar um animal, é pegar pela barba.
ele fica completamente subjugado. Ele não faz absolutamente nada se tu consegue pegar ele pela barba. Eu já trabalhei com um animal que era extremamente brabo, e a forma que a gente tinha de conseguir pegar ele era um macho muito brabo mesmo. Ele foi criado desde pequenininho com essa coisa de incentivando ele a pular, brigar, mexer, então era difícil da gente chegar perto dele, porque ele sempre queria pular e vir bater na gente. Mas isso era instinto dele, não é nem porque ele era só brabo, né? Era o instinto dele, todo mundo acostumou ele a fazer daquela forma. E quando ele foi para casa, para a propriedade do Daniel, onde eu trabalhava, a gente levou muito tempo para acostumar ele a conseguir interagir com a gente. A gente pegava uma espiga de milho seco e botava para ele. Aí quando ele vinha comer milho, a gente pegava a barba. Aí ele ficava pronto, subjugado. Aí a gente conseguia trabalhar com ele. Mas sempre onde a gente fosse, a gente levava uma espiga de milho junto para conseguir mexer no bote. Senão não dava. E ele foi se acostumando. Né? Já era um animal adulto, mas se acostumou. Muito interessante. Não imaginava essas coisas, assim, esse jeito de lidar. Muito interessante saber. Sabe que essas coisas deles serem, as cabras serem animais dóceis pra gente conviver, várias vezes a gente viu, assim, coisas acontecendo, por exemplo, durante as exposições. Crianças dando papel de sorvete, comendo picolé e dando papel pros bichinhos, porque eles lambem, é doce, eles vão lamber, eles querem ver o que é. Né? Então, assim, várias vezes juntando e tirando, tinha papel na baia. Teve uma pessoa uma vez que pegou uma orelha da anglo-nubiana, que é aquela orelha grande, caída, levantou a orelha e acendeu um isqueiro embaixo. E ele ficou quieto, a cabra ficou quieta, ela não fez nada. E era um animal importado do Canadá. Ela valia um bom dinheirinho. Tá? Mas a pessoa achou divertido fazer aquilo. Não preciso dizer para vocês que a pessoa voou longe quando o proprietário viu, né? Foi bem interessante. Imagina. Então, o proprietário chegou antes, eu não consegui chegar antes, que senão ele não tinha, mas daí o cara apanhou mesmo. Apanhou bonito. A gente não ri por causa disso, né? Mas é porque é feio. As pessoas aproveitam. Quando o animal é muito manso, as pessoas acham que é fácil chegar e fazer qualquer tipo de intimidação com o animal. Né? Não, o animal que é sociável, que interage com a gente, é extremamente importante para chegar próximo. Significa que dificilmente ele vai reagir, que a gente consegue... essa interação se torna bastante proveitosa. Né? A gente vê isso muito com criança. Criança mexendo é uma forma dela interagir. Muitas vezes, cabra é mais dócil do que um cachorro. Né? Então, interagir com um cabrito é extremamente interessante. Tá? Eu vou dizer, a minha filha teve a sorte de, quando pequena, eu sempre levei ela junto comigo. Né? Enquanto ela era bem pequenininha, ela só andava no meio dos filhotes. Cabra adulta era muito grande para ela. Ela ficava com medo, porque era grande. Mas filhote, eu botava ela dentro das baias dos filhotes, ela passava o dia dentro da baia dos filhotes com eles. Tá? Então, e pegava no colo, eles lambiam ela rolava no chão com eles, passavam brincando. A gente voltava para casa, ela cheia de patinha marcada em cima dela, né? Ai, que amor! Passava o dia com eles. Era muito divertido. Eu tinha que cuidar para ela não tomar o leite deles, isso sim, né? E era uma troca, né, prof? Ela brincava e eles também brincavam, né? Com certeza. Ficava todo mundo feliz. Aí a coisa mais legal que tinha para ela era pegar uma madeira dela e levar onde tinha o tanque de expansão do leite e pegar leite para tomar. Era muito bacana. Ai, coisa boa. E é uma pena, porque assim, quando a gente vê as crianças não têm essa chance de interagir, né? De conviver com uma espécie animal que seja boa, né? Que desperte esse interesse, né? Então, sempre assim, a gente diz, uma criança que consegue conviver com o animal, independente de qual a espécie, mas ela consegue conviver com o animal, ela vai interagir muito melhor com outras crianças e com outras pessoas. Isso é fato. Né? Isso a gente... Tem vários médicos que falam disso e a gente vivencia isso no dia a dia quando vê com criança mexendo com os animais. Né? A mesma coisa em relação ao idoso. O animal ajuda um idoso a conviver, a falar, a ter assunto, ver coisas diferentes, né? Fazer a mente trabalhar. Então, isso é muito bom também. Né? Normalmente a gente acaba fazendo isso com o cachorro, porque o cachorro está próximo. Mas é muito interessante fazer isso com o cabrito, né? Eu tive um um compadre, que ele criava cabra ali em Viamão, e a mãe dele era uma senhora de idade, depois ela teve que ir para uma casa de repouso, mas enquanto ela morou com ele, ela adorava caminhar no potreiro junto com as cabras.
Era muito interessante. Porque os bichos caminhavam junto com ela, então ela interagia, para ela fazia muito bem. Ela saía de dentro de casa e conseguia fazer alguma coisa diferente. Então, essa questão da interação homem-animal é muito importante, tanto para criança como para velho. E eu vejo, prof, que eu acho que as pessoas, principalmente da cidade, assim, não sabem que tem animais como as cabras que são dóceis, assim. Acho que eles têm uma imagem que os animais não são assim, não são receptivos, né? E eu acho que isso também complica. Normalmente a gente tem muito esses sítios de lazer, né? Que são os sítios para Viamão tem muito disso, né? A gente leva para o pessoal passar o fim de semana, o sábado, domingo, para brincar, interagir. E é uma pena porque às vezes nesses locais tem vaca, que é um animal extremamente grande, difícil de interagir com as crianças, né? E não tem animais menores. Às vezes tem ovelha, mas não tem cabra. E a cabra poderia interagir muito mais. Subindo a serra para as Missões, tem um hotel, até lhama ele tem, né? Mas eles têm algumas coisas de cabra também. E agora eu estava lembrando, no Canadá tem um parque desses, assim, próximo a uma cidade, que tem um amigo do meu sobrinho que mora lá e ele levou as crianças para lá. Várias fotos, eles no meio dos cabritos. Tem cabrito para tudo quanto é lado. É uma fazenda, assim, uma fazenda na beira da cidade, muitos cabritos. Né? E as crianças dão de mamar, tiram leite, brincam, pegam no colo. É super interessante. É muito bom. Seria interessante aqui a gente pensar em uma área com caprinos, né, para fazer uma área de recreação, assim, né, para poder interagir com ela. Seria muito legal também, se pudesse. É bem legal, que nem a casa da ovelha, né, que o pessoal vai lá e dá mamadeira para os cordeirinhos, essas coisas. Tem que ter uma super estrutura na volta, tanto de infraestrutura como recursos humanos para trabalhar. Mas é algo bastante interessante. E desses lugares, como na casa da ovelha, será que eu não conheço? Eles cuidam bastante pra não ter, por exemplo, não machucarem os animais, né? Porque as pessoas muitas vezes não sabem lidar. Tem assim um controle, as pessoas ficarem em volta auxiliando e instruindo. Tem, porque assim, tu não interage com os animais adultos. As fêmeas que dão leite, tu só observa, né? Tanto que a sala de ordenha é fechada, é com convívio. Então tu não interage com elas, tu não tem problema. Com os filhotes, né, os cordeiros, que a gente dá leite, pode mexer, ficam vários funcionários ao redor, observando o que está acontecendo. Eles não só distribuem as mamadeiras, mas eles observam o comportamento das pessoas em relação, para ver se tiver alguma coisa. Eles não vão arrancar o cordeiro da pessoa, mas eles interferem, né? Eles sempre fazem alguma coisa assim. Com os cachorros as mesmas coisas, né? Porque tem a demonstração dos cães, né, dos Border Collie, e as pessoas têm a pessoa que está trabalhando com os Border, fazendo os comandos, e tem gente ao redor observando para como é o comportamento. Porque tem uma das Border Collie deles que vai no meio das pessoas, passa, porque a gente senta em bancos, né? E fica olhando, e ela vai em todos os bancos, ela bota a cabeça no colo da gente, ela espera carinho, e a pessoa fica olhando para ver como é que as pessoas vão reagir em relação a essa Border. Que interessante. Por isso que eu digo que tem que ter uma infraestrutura muito grande. Sim. E é bom que cada vez mais essa área, a gente fala assim de áreas que estão crescendo, essa área da terapêutica, digamos assim, das pessoas com os animais é uma área também que está crescendo, né? Bastante. As pessoas estão procurando mais, né? Principalmente animais de fazenda, digamos assim. Estão procurando porque é diferente, porque traz um ar mais calmo, digamos assim, uma paz, aquela coisa, aquele verde, os bichinhos. É legal. É bem legal. Até para acabar com a ideia aquela que o leite vem da caixinha, né? Então, isso é verdade. E também acabar com... acabar também com a ideia de que não existe bem-estar, que bem-estar é só uma palavra inventada e que na produção isso não existe, sabe? É bom as pessoas verem como os bichinhos são tratados. Só que isso é uma pena que não dá para fazer em todos os lugares, com todas as espécies, né? E sempre vai ter a interferência em relação ao aspecto econômico, né? Então, sempre tu vai ter que ter um lote de animais com os quais tu possa fazer esse trabalho de convivência com as pessoas
e um lote que vai ser o teu lote produtivo, que não vai poder ter interferência nenhuma, porque senão tu vai ter um prejuízo em relação à produtividade desses animais, né? Isso vai acabar sendo um problema. Então, mais uma vez eu digo, né, o problema da infraestrutura, do espaço, né, a área para trabalhar, como fazer isso, o número de pessoas que estão no local, a pessoa tem que ter muito organizado. Vocês falaram antes da Casa da Ovelha, né? Quando ela começou a trabalhar, ela não era do jeito que ela está hoje. Tanto que a gente entrava na sala de ordenha, né? Eu já fiz vários trabalhos lá com o pessoal da Casa da Ordenha, da Casa da Ovelha, a gente ia para lá às 5 da manhã para ordenhar as ovelhas, né? Para acompanhar a ordenha. Mas eles foram mudando, eles mudaram os galpões, mudaram as estruturas, né? Então, por exemplo, eles mostram esquila. Não é as Lacone que estão lá para observar a esquila. Eles têm ovelha com lã para demonstrar para as pessoas a esquila. As ovelhas leiteiras deles não estão no processo, até porque a Lacone não tem tanta lã para ser esquilada, né? Mas faz parte do processo. A ovelha tem lã. Então, eles mostram como é que se faz uma esquila. Então, É como se fosse um trabalho turístico à parte da produção, né? Isso. Tu consegue ver o processo produtivo, e o produtivo tem que existir porque eles comercializam o produto. Sim. Tá? Então, na verdade, mostrar os animais é um marketing para o produto. Lá eles inverteram, né? O convívio com os animais não é para essa coisa para interagir, porque é necessário, porque é bom. Não, é uma forma de fazer marketing para o produto, divulgar o produto ovelha. Né? Então, é para isso mesmo. Mas possibilita, né, essa questão de envolvimento, de ver como as coisas acontecem. Tanto que lá, não só eles têm as ovelhas e os cães, mostrando o serviço dos Border Collie, né? Então mostrando o animal como trabalho, como fonte de como trabalho, também um trabalhador, faz parte da equipe, né? Eles têm um veterinário lá que trabalha com corujas e falcões. E ele faz demonstração. Tá? Então, assim, é muito bacana. Sabe? Tu vê as coisas como acontecem, né? A coruja dele é muito linda. Depois que acaba as apresentações, uma ou duas pessoas conseguem ficar perto dele e botar a mão, ele bota a coruja em cima. Eu fiquei até o finzinho, até todo mundo ir embora. Me apresentei como veterinária para ele deixar pegar a coruja. Senão eu não ia deixar pegar a coruja. Mas é muito bonito. Então até isso, né? Mostrar que tu consegue conviver qualquer espécie, né? Não, e é bom para quem é leigo, digamos assim, para quem quer só conhecer, e também é bom para quem estuda, né? Com é certeza. Bom pra gente ter esse contato com diferentes animais. Sim, eu não sabia que era assim que funcionava. Agora me interessei bastante em conhecer. Não, eu nunca fui também, eu queria ir. Pois é. Eu sempre disse que a gente tem que ir lá fazer uma prática lá e passar um dia lá com eles, porque é muito bacana. Não, e eu achava que era mais pra criança, assim, mas falando assim, não é, né, pra todo mundo. Não, tem muito adulto lá olhando as coisas, é muito bacana. Essa parte de trabalhar com as aves, né, é algo que é relativamente novo lá com eles, e é bacana porque assim, eles mostram a importância dos animais. Esses animais que são criados e que são demonstrados lá, eles fazem parte de um programa de controle as aves de rapina, né? Elas fazem controle de aves no aeroporto. É para evitar problema com os aviões. Então, essas aves de rapina fazem controle de outras aves ou de roedores, né, e principalmente outras aves que poderiam interferir com a questão do voo, porque já várias vezes aconteceu de avião cair por causa que entra pássaro nas turbinas, né? Então, é interessante esse trabalho deles com as aves de rapina. Eles não caçam suas aves, mas eles mandam embora, eles afugentam, né? Então, os animais saem de lá. É um trabalho muito legal. É um trabalho de controle ambiental. Pois é. Muito legal. A gente saiu um pouquinho do comportamento das cabras agora, né? Mas eu conheço um biólogo que ele trabalha comportamento de coruja no controle de roedores. E aí, quando a gente fala nas corujas de igreja, né? Que tem aquelas corujas que moram em torres de igreja, ele faz o levantamento da quantidade de roedores que tem onde ela se alimenta, na região que é de cobertura daquela ave, então que aquela ave é responsável, pelos esqueletos, né? O tipo de material, porque às vezes ela come, ela digere, né, e regurgita os ossos, tá? Então ele faz esse levantamento para ver qual é a espécie de rato, quantos ratos ela come. É muito legal de ver assim, porque isso dá uma relação direta
do controle de roedores, principalmente em área de produção de grãos, que é onde tu tem armazenamento e por isso tu vai ter um volume maior de animais que tem comida disponível para eles, né? Então é bem legal de ver. É bem interessante, porque uma vez eu e meu pai, lá no isolamento lá do PVDF, tinha umas bolinhas de pelo, assim, a gente ficou, não sabia o que era, né? Aí eu abri uma bolinha daquelas e tinha os ossinhos dos ratinhos, né? Daí a gente abriu É comida de que era. coruja. É comida de coruja. Comida de coruja. Então, e aí ficava ali, tinha várias, todo dia as bolinhas. Ficava ali. Isso é muito legal. Porque, assim, às vezes o pessoal não gosta de ter esses animais por perto e não se dá conta da importância que eles têm na questão de equilíbrio das espécies como um todo, né? Das coisas se manterem equilibradas ali, não ter excesso de nenhum, principalmente roedores, né? Que incomodam e atrapalham bastante. Então, muito lá até essa coruja estava fazendo um ótimo trabalho, né? Porque como lá no isolamento tem os camundonguinhos, né? Dos experimentos, enfim, é bom evitar roedores de fora, né? Então, ela estava lá, bem faceira, comendo os ratinhos e já abundância de ajudando alimentos. bastante, né? Eu tô bem gordinha, tá? Mas assim, a gente usou hoje o exemplo de trabalhar o comportamento com cabras, né? Mas a questão do comportamento animal, ele é muito interessante em qualquer espécie animal. E uma coisa que eu sempre digo assim, quando a gente trabalha com produção animal, o comportamento é o primeiro indicador que as coisas estão bem ou tão ruim. Né? Isso que a Dani perguntou antes de ter um animal como pet. E eu disse, a gente vai ver pela reação do animal se ele está bem ou mal. Isso é a primeira coisa que a gente olha dentro de qualquer rebanho, né? É um animal com comportamento diferente, é um animal segregado. Isso chama atenção e mostra que algo não está bem. Né? Quando o animal não brinca, não pula, não come. Então, sempre é o comportamento dele que vai dizer para a gente que alguma coisa está errada. Pode ser manejo, pode ser doença, né? Pode ser falta de comida, pode ser qualquer coisa. Mas dá um indicativo de que alguma coisa não está bem. E se alguma coisa não está bem, a gente tem que procurar o que está errado. Tá? Então, é muito importante a gente conhecer o comportamento da espécie com a qual a gente vai trabalhar. Tá bom? É muito bom. O Henry ainda tem... Henry, conta um pouquinho para nós a tua experiência lá de trabalhar com cabra e vaca. Em que parte, prof? Porque tu mexeste com as duas, né? Uhum. Como que foi assim a interação com elas? Por exemplo, entrar dentro do galpão das cabras e ir lá mexer com as vacas. As cabras é bem mais simples, né? Elas já... Não sei se elas estão mais tempo lá ou elas são assim, né? Porque as cabras era bem simples, era só abrir o portão ali, a porteira delas, que elas já iam correndo lá, tinha até que separar algumas, senão iam todas de uma vez lá tirar o leite. As vacas não, elas não queriam ir. Eu tinha que eu e outro funcionário, ele até agradeceu que eu fui lá ajudar ele esses 2 meses lá, porque só ele demorava um pouquinho para ele tocar a vaca lá para dentro, para entrar lá no corredor, porque elas não sei se ainda não estão acostumadas ou elas são assim, né? Mas as cabras eram bem mais fáceis, elas ficavam paradas lá, tu botava, elas ficavam se olhando ali, uma mordendo a outra no máximo, que era o que elas faziam, enquanto as vacas de vez em quando davam problemas, né? Não queriam entrar, ficavam se coiceando uma com a outra, derrubavam as teteiras. As cabras era bem simplesinho ali. Tu tinha 2 tetinhas, tu botava ali, daí, só que diferente das vacas, o mecanismo do Vinícius lá, a ordenhadeira dele, das cabras não é automática, né? Tu tinha que ficar prestando atenção ali 100% do tempo para ver quantos leite estava saindo, se não tá já na hora de tirar, né? Senão tu, daqui a pouco, tá tirando sangue das cabras ali, se tu ficava conversando ali com outro funcionário, daí tinha que desligar ali a sucção ali, o vácuo, daí tirava e botava no outro teto e ligava daí. Não, mas isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente... quem nunca trabalhou com os dois, de repente trabalha com as duas espécies, consegue perceber bem essa diferença entre elas, né? Isso que a gente está falando o tempo inteiro aqui, né? Que é muito bom, elas são extremamente dóceis, elas aprendem muito rápido, né? A Rafa ali botou ação inteligente, elas são inteligentes, elas aprendem super rápido o horário da comida, o local por onde elas têm que ir,
aonde é a sala de ordenha, que está na hora da ordenha, né? Se tu não faz no horário que elas estão acostumadas, elas te chamam, elas de alguma forma elas mostram que está na hora, que tem alguma coisa errada, né? Que tu esqueceu delas, né? Então isso é algo bastante interessante de trabalhar com elas, né? Por isso que eu digo, é muito agradável trabalhar com cabra, tá bom? Gente, agora eu me dei conta, a gente já tá 1h30 aqui, né? Conversando. Vocês têm algum comentário, alguma coisa, perguntar, comentar, sugerir? Nos empolgamos. Tá bom. Então, assim, eu vou agradecer a presença de vocês, né? Mel, para ti também, por teres apresentado o trabalho, né? E convidar todos para estar de novo, sempre presente nas quintas-feiras aqui para a gente conversar. Aproveitar que a gente tem um estranho no ninho hoje, né? O Leandro também, quando quiser, pode vir, não tem problema. Né? Eu aceito o convite, sim. Então, não precisa pedir para Mel, pode vir sem problema. Tá? Então, viu, Mel? Tu não pode me cortar mais, Mel. Tá bom? Então, agradeço a vocês todos. Né? Então, tá bom. Deixa eu parar Legal, na